Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Quando o assunto é contentamento, essa é uma outra passagem clássica, também dentro dos escritos do apóstolo Paulo, que certamente é quem mais contribui com essa temática para nós. Então, ouçamos o que diz a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do verso 4. Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados, ansiosos, com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Fiquei muito alegre do Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aí, Deus nos abençoe com sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Graças te damos pelo privilégio de podermos estar reunidos nesse lugar, de entoarmos cânticos belíssimos ao teu nome e de podermos ter a certeza do teu grande amor para conosco. E é com essa confiança que nós te pedimos que o Senhor venha nos alimentar, nos nutrir, nos abençoar, nos nortear, guiar a nossa jornada por meio da tua palavra. Fala conosco nessa manhã. Tu conheces o nosso interior, sabes das nossas demandas emocionais, espirituais, os nossos dramas, conflitos, as nossas incredulidades, os nossos pecados. E o Senhor é capaz de lidar, de tratar com cada uma dessas questões de maneira abençoadora, transformadora. E esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, volte-se para nós com seu olhar de misericórdia e nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Rogamos isso por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, as pesquisas mostram que, apesar de vivermos na era da tecnologia,
da modernidade, da ciência, dos meios de consumo, o homem do nosso tempo é cada vez mais infeliz. Essa é uma geração emocionalmente enferma. Nunca houve tanta gente insatisfeita, deprimida, estressada, sofrendo síndrome de pânico. Cresce o número de pessoas que julgam encontrar alegria na bebida, nas drogas, no sexo, no mundanismo, nos ídolos, nos prazeres da carne, nos bens materiais, nas riquezas. E veja, gente dentro das igrejas, que tiraram o olhar de Deus e acharam que poderiam encontrar felicidade nessas coisas. Cresce também o número de suicídios. As pessoas não suportam mais sofrer. A nossa geração, ela é incapaz de conviver com a frustração, com a decepção, com a dor. Nós aprendemos, irmãos, numa cultura fast food, do controle remoto, em que tudo acontece instantaneamente, que se a solução do nosso problema não acontecer de imediato, o mundo desabou. Deus se tornou descartável. E parece que se nós não formos atendidos e correspondidos em nossos anseios, em nossas necessidades, em nossas demandas, tudo se desfaz, inclusive a nossa fé. Nessa cultura, o relacionamento com Deus é cada vez mais marcado pelo automático. É puramente religioso, superficial, utilitário, distante. Nós queremos um Deus como se fosse um acessório. Mas não queremos desenvolver um relacionamento com Deus. Observe, irmãos, que nessa geração as pessoas comem e não se satisfazem. Bebem e não se saciam. Vestem-se e não se aquecem. Viajam, mas não encontram o seu lugar. Compram, mas nada faz sentido. Se há alguns anos atrás a grande preocupação das pessoas era com a desnutrição, hoje é com a obesidade. A gente julga encontrar o prazer da vida na comida. Outro tempo eu li uma matéria, já faz muitos anos, da atriz global Cláudia Raia. E ela dizia, na época, acho que pelo menos há 15, 20 anos atrás, que ela tinha 350 pares de calçados no seu guarda-roupa. O que é que nós queremos com tanta coisa? Hoje meu irmão postou no grupo lá da minha família uma charge que tem um senhor chegando no cemitério com malas de dinheiro na mão e os dinheiros caindo para todo lado. E na entrada do cemitério tem a morte. Aquela figura da morte. E aí a morte diz: põe as malas aí. E quando você olha do lado, tem uma montanha de dinheiro. Porque todos que chegam ali têm que deixar tudo do lado de fora. Não leva. Mas, queridos, na contramão dessa triste realidade, temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Deixa eu dizer uma coisa. Nós acabamos de ouvir um testemunho de perda, de sofrimento. E acabamos de ouvir que não há resposta melhor para os dramas da nossa existência
do que quando a gente compreende a providência divina. Eu estava no congresso da Juvep, alguns anos atrás, estava pregando. O outro preletor era Dei Cássio, pastor americano, e ele estava pregando sobre os sofrimentos de Paulo. Capítulo 11 e capítulo 12 de 2 Coríntios. E ele lê isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 29, eu vou ler porque está de acordo com o que Paulo está passando no capítulo 4 dos Filipenses ali. Verso 23. São servos de Cristo, sou ainda mais. Falo como se estivesse louco, muito mais em trabalho, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e falta de roupas, além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. E é esse apóstolo Paulo que no capítulo 12 está orando a Deus. Esse homem que padece tudo isso por causa de Cristo. E que reivindica esse currículo para dizer, numa atitude de loucura, dizer que é maior do que aqueles falsos apóstolos. É interessante que quando ele quer mostrar para a igreja de Corinto que ele é melhor e maior do que os apóstolos, ele diz assim, eu prego melhor, eu tenho mais teologia, eu sou mais inteligente. Ele diz, olha, eu apanhei mais. Outro dia eu vi um desses pregadores que ele dizia, está vendo esse relógio? Foi $5.000. Você está vendo esse terno? E com aquilo ele estava dizendo, eu sou melhor, eu sou mais abençoado. Paulo está dizendo, eu apanhei mais, eu sofri mais. Esse é meu currículo para reivindicar a credibilidade do meu apostolado diante de vocês. Mas esse homem, no capítulo 12, está fazendo uma oração. E ele repete essa oração. E ele repete de novo, Senhor, tira de mim o espinho na carne. E o Senhor diz, não. Tinha um professor no curso de filosofia que ele disse, quando eu chegar no céu, eu vou fazer 3 perguntas para Deus. A primeira, Deus, como é que Moisés passa 40 anos no deserto? O Senhor não deixa entrar na terra prometida? Deus, como é que Davi, o homem segundo o seu coração, pede para construir um templo para o Senhor e o Senhor não deixa? Deus, como é que apóstolo Paulo, grande mestre, responsável pela expansão do cristianismo em todo o Ocidente, pediu ao Senhor para tirar o espinho na carne e o Senhor disse não? E eu disse, ele entende Bíblia. Ele só não enxerga a resposta que está lá. E Dei Cássio está lá pregando sobre esse texto. E tem uma hora que ele diz, quem mandou o espinho na carne para o apóstolo Paulo? Deus ou o diabo? Tinha ali umas 1.200 pessoas. Depois eu conversando com o tradutor, ele disse, pastor,
Você precisava olhar o auditório, porque a mensagem foi extraordinária. Ele começou expondo o capítulo 11 e vai para o 12. Quando ele chega no 12, que ele vai caminhando para a conclusão, ele diz: quem mandou esse espinho? Deus ou o diabo? Aí fica todo mundo assim, ó. Ele disse: ninguém pestejava. E aí sabe qual é a resposta que ele dá? Deus ou o diabo? Aí ele diz: Deus e o diabo. O diabo entendia que através do espinho na carne, Paulo ia blasfemar. Mas, Senhor, cadê a tua provisão? Cadê o teu cuidado? Cadê o teu amor? Eu estou te servindo aqui, olha o que está acontecendo comigo. Quantas vezes? Um dia desses eu encontrei um crente que disse: mas eu sempre fui dizimista e agora estou desempregado. Sabe qual era a ideia dele? Eu cumpri com minha parte, cadê que o senhor não está fazendo a sua? Paulo podia fazer isso. Mas o fato é que ele orou e o Senhor disse: não, eu não posso tirar o espinho na sua carne. O diabo colocou esse espinho para você blasfemar, mas eu o coloquei para você não se orgulhar. Porque com as revelações que eu te dei, você naturalmente assim vai descer. Mas querendo eu que você permaneça no seu lugar, eu coloquei um mensageiro de Satanás para esbofetear a sua cara. Augusto Nicodemo, pregando no Congresso da Fiel lá em São Paulo, sobre esse texto de 2 Coríntios 12, ele diz assim: quem com a cara esbofeteada, quebrada, ensanguentada, vai querer sair por aí se exibindo? Deus quebra a cara do apóstolo Paulo para que ele não queira sair por aí tirando selfie e postando no Instagram. Aí fica aquela velha discussão: o que é o espinho na carne? Um demônio perturbando, uma doença. Daí Cássio vai dizer: não, o espinho na carne é isso aqui. Essa lista de mazelas, de sofrimentos que ele encontrou, que ele está listando no capítulo 2. Era tudo. O espinho na carne era toda essa tragédia que fazia parte da vida de Paulo. Dia e noite, todo dia, todo mês, todo ano, a vida toda. Prisões, injustiças, perseguições, torturas. Ele diz falsos irmãos. Sabe o que significa isso? Pois bem, na contramão dessa geração marcada pelo descontentamento, esse homem aqui, que recebeu o não do Senhor, e que passa por tudo isso o tempo todo, ele escreve uma carta, estando ele preso, para encorajar a fé dos seus irmãos. E o tema dessa carta é alegria. Eu quero que vocês entendam que o texto que a gente leu aqui, irmãos e irmãs, ele tem um ponto de partida, é o verso 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Esse é o ponto. Alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Sejam contentes mesmo numa geração descontente. Sejam contentes mesmo numa geração de consumo, em que as pessoas estão sempre comprando, indo, fazendo e acontecendo, em busca de satisfação e não encontram. Sejam contentes. Se esse homem estivesse numa praia, se esse homem estivesse num banquete, se esse homem estivesse cercado de multidões, aí você dizer: tá vendo? É fácil falar de alegria. Mas ele está preso. E ele diz: alegre-se. Uma das coisas mais impressionantes nessa carta é que Paulo está mais preocupado com os irmãos do que com ele mesmo.
Os irmãos estão preocupados com Paulo, sofrendo a prisão do seu pastor. E ele preocupado com o sofrimento dos irmãos. Aí ele, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. A questão aqui é, Paulo só diz assim, alegrem-se, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem coach. Não, se trata disso. Para Paulo, essa ideia de alegria não é simplesmente, hoje eu vou me alegrar. Não, é pautar a vida em princípios que vão nortear a sua vida em cada pensamento, em cada sentimento, em cada ação, em cada reação, em cada propósito, em cada decisão, em cada escolha, em cada passo, em cada sofrimento, em cada contratempo, em cada dia mau, em cada tragédia que porventura apareça no seu caminho. Você vai estar ali alegre, porque esses princípios, esses pilares do contentamento norteiam a sua vida. Então, vamos aqui observar algumas coisas do que Paulo vai dizer, do verso 5 ao 13, a fim de que esses irmãos possam evidenciar o que ele propõe no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Então a ideia é, como é que eu posso me alegrar sempre no Senhor? Como é que eu posso viver uma vida de contentamento, apesar dos pesares e dos pesadelos? Primeiro, que Paulo vai colocar aqui é o segredo do contentamento. Então, dentro do tema que vocês me deram, aqui seria um subtema. O segredo do contentamento. Em primeiro lugar, viva com equilíbrio. Você quer ter contentamento? Busque o equilíbrio em todas as coisas da sua vida. Porque a marca dessa geração é a oscilação, é a alteridade. Filósofo, sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele diz que essa é uma sociedade líquida. E o que significa isso? É uma sociedade da alteridade, é uma sociedade que ela não tem uma forma, ela se adequa ao recipiente. Se você pegar algo líquido, água, Coca-Cola, suco, jogar no chão, ele vai ganhar aqui a inclinação do terreno. Se você colocar numa vasilha quadrada, fica quadrada. Se você colocar numa garrafa vertical, vai ficar vertical. Ou seja, é uma geração que se amolda às circunstâncias, que é um subproduto das circunstâncias. E por isso, ela pode viver uma espécie de bipolaridade. Sair de um extremo para outro. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo a melhor maneira de você ser feliz, alegre, contente o tempo todo é você viver a vida com equilíbrio. Olha o verso 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Moderação. Perto está o Senhor. Amém? Amém. Há um autor que escreveu um livro chamado A Era dos Extremos. Essa é uma cultura polarizada em torno de ideologias, polarizada em tudo. Ou eu estou aqui nesse extremo, ou eu estou no outro extremo. Se eu me posiciono com equilíbrio entre os dois extremos, eu sou crucificado. Eu tenho que ocupar um dos extremos, senão eu não caibo dentro dessa situação. Paulo está dizendo o contrário. Seja moderado. O reformador Lutero já dizia que o diabo opera nos extremos.
Bom, a palavra moderação, que Paulo está usando aqui, que a moderação de vocês seja conhecida de todos, que a moderação de vocês paute o testemunho de vocês, as ações, a vida de vocês, essa palavra significa atenuar. Significa ser comedido, prudente. Significa diminuir o efeito de algo. Todo mundo chegou e transformou a tempestade num copo, o copo d'água numa tempestade. Você chega e diz, ó, não é bem assim. Eu sempre me lembro de uma história de um rapaz que viajou para São Paulo, lá do sertão. Ele passou muito tempo sem dar notícia para os pais. E o pai estava revoltado. Foi atrás de trabalho. E aí, depois de muito tempo sem dar notícia, na época não tinha telefone nem nada, ele mandou uma carta. E na carta ele dizia, papai, ainda não arrumei trabalho, mande dinheiro. E só que sujeito é esse? Passa um bando de tempo sem dar notícia, depois ainda diz assim, papai, mande dinheiro. A mulher pegou a carta, a mãe disse, não é isso que ele está dizendo não. Papai, mande dinheiro. O que ela estava fazendo? Atenuando. O que ela estava fazendo? Diminuindo o efeito. Então, o que significa moderação? Significa dar às coisas a medida exata. Ser moderado é ser comedido na comida, na bebida, é manter a paciência, é abster-se da ira, é evidenciar a virtude da temperança, é exercitar o autocontrole. Ou seja, as mulheres aqui sabem então o que é ser moderado. Você pega uma panela e vai botar o tempero. Pode ser o melhor tempero do mundo. Se você colocar uma quantidade exagerada, perde o sabor. Você tem que ser comedida. Você tem que colocar a medida certa. Uma comida sem sal é uma tragédia. Mas com muito sal é outra tragédia. Tem que ter a medida exata. O cristão moderado é o cristão que tem a quantidade certa de tempero. Uma pessoa moderada é uma pessoa que regula a si mesma. E quem é moderada por si mesma não precisa ser regulado por ninguém. Você quer ver uma coisa? Vestimenta. Uma mulher que sabe se vestir de maneira decente, ninguém precisa dizer para ela como se veste. Esses dias chegaram para mim e disseram, pastor, você precisa conversar com aquela irmã. Eu disse, meu Deus do céu. O marido dela não conversa com ela. Mas não precisaria ninguém. Ela precisa ser comedida, saber a medida certa do tamanho da saia. Mas, sobretudo, a gente precisa ter a medida certa da nossa língua. Misericórdia. Uma pessoa moderada é uma pessoa, então, que tem o controle do Espírito Santo. Ela não precisa que ninguém lhe controle, ela já está controlada pelo Espírito Santo. Uma pessoa moderada significa evitar os exageros e os extremos. Uma pessoa que está sempre indo de um extremo a outro é uma pessoa instável, insatisfeita. É alguém que busca nas coisas a satisfação que só pode ser encontrada em Deus. Em Deus. E aí, o texto, queridos, nos dá a razão para essa moderação. Perto está o Senhor. Aqui tem dois sentidos. O sentido é, você vai conseguir ser uma pessoa moderada. O Senhor não está perto de você?
Você não se relaciona com Ele. Ele não está do seu lado. Ele não te ajuda. Ele não é o teu Senhor, o teu Salvador. O Senhor está perto. Busque o auxílio dEle. Mas o outro sentido é cuidado como você se comporta. O Senhor está vendo. O Senhor está perto. Então, perceba que tem um sentido de graça, mas outro de lei. A graça é, o Senhor está perto para te ajudar. E a lei, se você não quer ajuda, cuidado, viu? O Senhor está vendo. Então, o primeiro princípio é esse. Vive a vida com equilíbrio. Sabe por quê? São os nossos desequilíbrios emocionais, financeiros, relacionais, que trazem tragédia, que roubam a nossa alegria. Os nossos desequilíbrios em todas as áreas são a causa das nossas tristezas. E quando você vive equilibradamente, moderadamente, você poupa a si mesmo e os que te rodeiam de muitos sofrimentos. Paulo diz, viva a vida moderadamente, com equilíbrio. Segundo princípio, segunda coluna do contentamento aqui, olha assim o contentamento como uma construção. Paulo diz, tem uma outra coluna. Pratique a oração. Pratique a oração. Versos 6 e 7. Não fiquem ansiosos, preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí ele diz qual é o resultado disso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha, o receituário de Paulo aqui para você vencer a ansiedade, e você sabe que a ansiedade é um inimigo feroz do contentamento. Uma pessoa ansiosa não está feliz com nada. Não está. E aqui presta atenção, no Velho Testamento, você encontra constantemente o Senhor dizendo, não temas, não temas. Gente, a ideia de temor é muito de algo externo. E naquela época, haviam 3 temores que uma pessoa tinha constantemente. Primeiro, das pestes, que vinham e alastravam. Segundo, das guerras, porque uma nação destruía a outra e se apoderava. E terceiro, dos animais selvagens. E o tempo todo o Senhor está dizendo, não temas, eu estou contigo. Quando chega no Novo Testamento, é como se a Bíblia já contemplasse não apenas aqueles dias, mas projetasse para os nossos dias. A palavra não temas já não aparece com tanta frequência. É não fique preocupado, não fique ansioso. E ao contrário do temor, que normalmente envolve questões externas, a ansiedade é interna. Às vezes a ansiedade não tem nome. Você não sabe a razão que está ansioso. É simplesmente uma patologia, uma enfermidade da alma. Mas o Senhor já prevendo isso, os apóstolos, o Espírito Santo, o tempo todo no Novo Testamento está dizendo, Jesus, Pedro, Paulo, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, eu cuido das guerras que tem aí fora, mas eu cuido sobretudo da guerra que tem aí dentro. Eu olho ali para aquelas 2 passagens, eu estou pregando em Marcos lá na igreja, e eu trabalhei 2 passagens sobre a questão das tempestades, né? A primeira ali em Marcos 4, a segunda quando Jesus anda sobre o mar. E nas 2 vezes o que eu percebo é que Jesus acalma o mar, mas leva tempo para acalmar o coração dos discípulos. Sabe por quê? É mais fácil que as guerras que estão acontecendo aí fora acalmem-se do que a gente acalmar o próprio coração. Mesmo quando
As tempestades paravam, aqui dentro ainda tem ondas petulantes. E aí, presta atenção. O que é que você precisa fazer quando está ansioso? Apresente cada ansiedade em oração. É aqui que entra o princípio. Pratique a oração. Você está ansioso? Pratique a oração. Dê nome a cada uma dessas ansiedades em oração. E o grande pregador batista, inglês, príncipe dos pregadores, assim conhecido, Charles Spurgeon, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: elimine essa palavra ansiedade e escrevam simplesmente em seu lugar esta palavra, oração. E então, embora suas preocupações sejam múltiplas, suas orações também serão múltiplas. E aí ele diz uma coisa interessante. Spurgeon era muito de metáforas, de ilustrações. Ele diz: a ansiedade é prejudicial, porém basta que convertam essas angústias em oração. E então toda a ansiedade se tornará em um benefício para vocês. Ele diz assim: batize suas preocupações. No batismo, você não ganha um nome novo, né? Você vai batizar uma pessoa, lá na antiguidade, quando é batizado na igreja católica, ali dá um nome, né? E subentende que quando a gente se converte e é batizado, a gente ganha um novo nome. Então ele usa uma linguagem, ele diz: batize, converta essa ansiedade em oração. Batize. Onde tiver um nome, preocupação, coloque o nome em oração e apresente diante de Deus. Amém. Então, qual é o caminho para a oração? Para a ansiedade, a oração. Pedro, quando trata disso, lá na primeira carta dele, no capítulo 5, ele diz assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, né? Lançando sobre ele as vossas ansiedades. A ideia da palavra lançar é arremessar. E ele está usando um termo dos Jogos Olímpicos, que é aquele tipo de esporte que o sujeito pega aqui um peso pesado e arremessa, e ele tem um alvo a alcançar. E quando ele arremessa, quanto mais longe, melhor. Quanto mais ele se aproxima do alvo, melhor. Aí o texto está dizendo assim: pega essa ansiedade, que é um fardo que você não pode caminhar, e arremessa para o seu alvo. Qual é o seu alvo? Cristo. Tudo que não presta, pode jogar para ele. Por quê? Porque tudo que não presta já levou na cruz. Ele pegou o seu fardo e levou na cruz. Então pega essas ansiedades e joga para ele, porque ele diz: eu já lidei com isso. Eu já tratei com isso. Você não precisa mais carregar esse fardo. Você não precisa mais carregar esse tormento. Na cruz eu carreguei isso aí. Amém. Olhe para o Getsemane. Olha como eu estou ansioso lá. Mas eu lancei isso sobre o meu Pai em oração. E saí para a cruz leve, tranquilo. E você agora lança sobre mim. Está tudo resolvido. E como é que eu devo fazer isso? Paulo diz: com súplicas e ações de graça. Súplica é choro, é clamor, é derramar a alma. Mas preste atenção, a verdadeira oração, ela não é deprimente, ela é terapêutica. Pode olhar os salmos, eles começam com agonia e terminam com louvor. Então a ideia é o seguinte: você começa suplicando e termina já agradecendo. Porque você já lançou, porque você já batizou sua ansiedade, trocou de nome, aonde tinha problema você colocou oração. Então não tem mais ansiedade. Louvado seja Deus. Converse com Deus sobre as questões que te deixam ansioso. Apresente os problemas em oração, mas não esqueça de agradecer pelo que ele já fez, pelo que ele está fazendo, pelo que ele vai fazer. Não pode, queridos, haver saúde emocional quando o fardo se torna mais pesado do que podemos suportar.
O segredo, então, é levar o fardo até Cristo, por meio das orações e ações de graça. Cristo nos convida a deixar o fardo com Ele. É o que está em Mateus 11. Vamos trocar de fardo. O meu é suave, é leve. Você fica com o meu e eu te dou o seu. E eu te dou. Você fica com o meu e você me dá o seu. Eu fico com o seu. Olha que permuta. Não foi isso que aconteceu na cruz? Ele pegou os nossos pecados e deu a justiça dele. Pegou as nossas maldições e nos deu as suas bênçãos. É isso que ele disse que vai acontecer nas orações. Ele pega as nossas ansiedades e ele nos dá a paz dele. Amém. E é isso. É somente desta forma que a paz de Cristo reinará no coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. Agora aqui eu quero chamar a atenção de vocês. A palavra paz, ela significa gozar de uma segurança interior. Paz não tem a ver com questões externas, tem a ver com o estado da alma. Por isso que a paz de Cristo independe se você está no meio da tempestade ou está no meio da bonança. É uma bênção interior, de natureza espiritual, que quem opera é o Espírito Santo. Trata-se da paz que permanece em meio ao caos, que pode coexistir com as privações, com as enfermidades, com o luto, com a dor. Olha o que Jesus disse: deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. João 14, 27. Aí ele diz: olha, eu vou te dar a minha paz. E a minha paz vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. Aqui, preste atenção. Você precisa entender isso. A palavra guardar aqui, ela é um termo militar. Assim como um exército guarda uma cidade, Paulo está usando então esse termo que é aplicado a um exército que guarda uma cidade, que protege uma cidade. E a ideia aqui é o seguinte: é a paz de Cristo que vai guardar, proteger o seu coração das invasões malignas. Porque tudo que o diabo quer é colocar na sua mente, no seu coração, pensamentos e sentimentos destrutivos, perversos, malignos. Aí o Senhor diz: olha, quando você está ansioso, já viu? Você está ansioso porque vai receber o resultado de um exame na próxima semana. Aí o diabo diz: ó, é câncer, viu? É câncer. Aí você, ó, meu Deus. É assim. Aí começa. Aí o que o texto está dizendo? Pega a sua ansiedade, não dê ao diabo. Pega a sua ansiedade, coloque diante de mim e eu vou te dar a minha paz. A minha paz vai ser um exército, vai cercar sua mente, seu coração, vai proteger. E nenhuma invasão do diabo vai acontecer no seu coração e na sua mente. Isso para mim, irmão, no dia que eu entendi isso desse texto, eu disse: meu Deus, eu estava meditando nesse texto justamente. Eu, na época, tinha um culto online que eu fazia com a igreja do Apodi. A igreja do Apodi é uma igreja que eu estou pastoreando, mesmo à distância, uma igreja congregacional, que é a cidade que eu nasci, a 600 quilômetros do Recife. E na época da pandemia eu fazia um culto com eles, e tinha muita gente naquele estado emocional que vocês sabem que a pandemia deixou. E eu fui para esse texto para dar uma palavra para eles. E foi aí que eu estudei esse texto pela primeira vez com mais profundidade. E quando eu descobri isso, que a paz de Cristo é como um exército que guarda o nosso coração e protege a nossa mente e o nosso coração das invasões de Satanás, eu digo: pronto. É isso aqui que eu preciso para passar pela pandemia. E quando eu fui para o hospital doente de Covid, passei 10 dias lá, internado. Em nenhum dia, o meu quadro era crítico, o meu pulmão estava comprometido pelo menos 60%.
Mas em nenhum momento a minha saturação, queridos, mudou. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu estava ali calmo, tranquilo e sereno. E qual era o grande problema das pessoas na pandemia? É que o pulmão já comprometido não suportava aquele esforço e a pessoa corria para quê? Intubação. Tudo que se precisava naquele momento era da paz de Cristo. Da paz de Cristo. Aí, queridos, o que a gente vê mais dentro das igrejas? Crentes agitados, perturbados, conflito, luta. Parece que Cristo nem está no barco, nem está em lugar nenhum. Então preste atenção. Por que o Senhor está dizendo que vai guardar a mente? Vai colocar a paz dele como se fosse um exército para guardar a nossa mente. Porque a nossa mente é o campo de batalha, irmãos. E na mente, olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 10:5. Ele diz que é preciso que a nossa mente, os nossos pensamentos estejam cativos a Cristo. Cativos. Nosso interior ficará repleto de sentimentos desordenados, de medos, de ansiedade, de dúvidas, de desejos pecaminosos, a menos que estejam cativos a Cristo. O diabo, nosso adversário, fará de tudo para nos atingir com seus dardos inflamados. Olha, quantas vezes você está pensando uma coisa e acha que é você? Não é que não seja você, é você. Mas você acha que aquilo é somente uma coisa que veio na sua cabeça. Você não percebe que aquilo é um dardo do diabo. É a mesma coisa. Às vezes eu vejo o crente dizendo, rapaz, eu estava numa situação difícil. Aí uma coisa me disse, eu disse, não, meu amigo, não é uma coisa não, é o Espírito Santo. É Ele que fala com você. Aí às vezes você acha que é apenas sua mente que está ali. Mas quantas vezes é um dardo inflamado? Você se irando contra alguém. E é um dardo inflamado que atinge os seus pensamentos, seus sentimentos. E a partir dali, suas ações, suas reações são formadas. E você sai dali e não sabe que está indo agora sob a influência do diabo. Isso é perigoso. Então, qual é a segunda coisa que Paulo faz? Pratica a oração. Na oração, coloque suas ansiedades. A paz de Cristo vai te guardar. Né? A paz de Cristo vai te guardar. Mas tem um negócio aqui, ó. E o coração guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A ideia de guardar também é a ideia de esconder. Não é isso que o exército faz, né? Esconder. Você vai estar escondido de trás de Cristo. Quem é que vai mexer com você se você estiver de trás de Cristo? Vai ter que passar por Cristo. É por isso que Pedro diz, olha, cuidado, o diabo está ao seu derredor. Ao derredor. Porque se você é crente, quem está ao seu redor é o Senhor. Tem que passar por ele. Vamos lá. Terceira questão. Terceiro pilar para a construção desse contentamento. Pense biblicamente. Pense biblicamente. Ou seja, os seus pensamentos têm que ser alimentados pela Bíblia. Os seus pensamentos têm que ser moldados pela Bíblia, pautados pela Bíblia. É isso que eu estou pensando, é bíblico? Isso só é possível quando acontece aquilo que está lá em Romanos 12, quando a sua mente é renovada pela palavra. E como é que a mente é renovada pela palavra? Quando você lê a Bíblia, medita na Bíblia, ouve pregações sobre a Bíblia, lê livros bons sobre a Bíblia, memoriza versículos bíblicos. Então, a boca fala, o coração está cheio. Se a sua mente estiver cheia de Bíblia, você vai pensar a Bíblia, você vai falar a Bíblia e vai agir de acordo com a Bíblia. É aí que Paulo diz, escrevendo lá em Coríntios, eu tenho a mente de Cristo.
Olha, onde é que está a mente de Cristo? A mente de Cristo está revelada na Bíblia. O que é mente aí, irmãos? Pensamento. Mentalidade. A mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, a mentalidade de Cristo está revelada na mente. Para que eu diga, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar biblicamente. E olha o que Paulo está dizendo aqui, verso 8. Olha o que é pensar biblicamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o pensamento de vocês. Ouça aqui uma coisa. Você não é um telespectador dos seus pensamentos. O que é um telespectador? É alguém que está lá, o programa, e você assiste. Só assiste. Você não interage. Certo? Aqui ele está dizendo, não fique assistindo os seus pensamentos. Interfira neles. Quando você perceber que tem algum pensamento que não é bom, descarte. Mude de pensamento. Pense biblicamente. Isso aqui é uma coisa que a psicologia precisa tratar. Um dia eu estava diante de um psicólogo e li esse texto para ele. Eu digo, ó, a melhor maneira para moldar o pensamento das pessoas é a Bíblia. Olha aqui. Pense biblicamente. Queridos, nossos pensamentos precisam estar cativos a Cristo. Do contrário, o diabo nos fará cativos das suas mentiras. Mentes vulneráveis a falsos pensamentos são mentes vulneráveis a ataques de diabos. São mentes enfermas, doentias. Essa semana eu tive que lidar com um problema com uma pessoa que a mente da pessoa é completamente doente. Ela não consegue ver pureza em lugar nenhum. Verdade em cada coisa para ela é uma armadilha. Cada coisa para ela é uma estratégia contra ela. Uma mente completamente enferma. Ali pode ter patologias emocionais, claro, pessoas adoecem psicologicamente. Mas, irmãos, às vezes é que a pessoa está dando lugar ao diabo. E não pensa à luz das Escrituras. Então, como é que devemos pensar? Primeiro, Paulo está dizendo o seguinte. Está lá, o técnico da seleção brasileira agora todo dia muda, mas como agora é Dorival, né? Dorival Júnior. Aí ele senta e diz, Brasil vai jogar contra a Alemanha. Eu vou selecionar esse jogador, esse aqui eu não vou selecionar, porque tem dificuldade tática. Ele não consegue marcar. Esse aqui está com um problema físico. Esse aqui eu não vou colocar. Mas esse aqui é bom finalizador, é bom de gol. Esse goleiro, ele sai bem do gol. Esse outro tem dificuldade em sair do gol. Então, eu vou colocar esse. Por causa disso e esse eu vou deixar de fora. O que Paulo está dizendo aqui é que assim como o técnico de futebol escolhe uma seleção de jogadores, escolha os seus pensamentos. Escolha. Selecione. Então, em primeiro lugar, ele diz, primeiro critério, se aquilo que você está pensando é verdadeiro ou é mentira. Eu citei o exemplo do exame. Amanhã eu vou receber o exame. Meu Deus, será que é câncer? Não, o que está dizendo que isso é verdadeiro? E aqui, presta atenção, segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, apenas 8% das nossas preocupações têm alguma razão de ser. Apenas 8% são problemas reais. Os outros 92% são coisas da nossa mente. São imaginações. Minha mãe era uma mulher muito ansiosa, assim, ela 10 filhos no sertão. Ela era muito preocupada. Então, assim, um ia para um lugar, 10 filhos. Ia chegar de 11 horas. Aí não chegou. 11h05. Meu Deus, será que ele se afogou? Lá no Rio. Será que ele se afogou no Rio? 11h20. Meu Deus, será que aconteceu algum acidente? Quantos de nós, irmãos, age assim?
Daqui a pouco ligar. E na época não tinha WhatsApp para dizer. Evite ficar pensando naquilo que não é verdadeiro. Segundo, pense em tudo que é respeitável e justo. Evite ficar pensando naquelas coisas que não merecem respeito ou que não são coisas justas. Você ficar só pensando na injustiça que lhe fizeram há 10 anos atrás. Não deixe que essas coisas se apoderem da sua mente nem do seu coração. Não é respeitável, não é justo, não é verdadeiro. Descarta. Terceiro, pense em tudo que é puro, amável e de boa fama. Paulo está dizendo, pense naquilo que é moralmente puro, pense naquilo que é amável, belo, pense naquilo que é de boa fama, que merece ser comentado, que merece ser curtido, que merece ser publicizado. Gente, a gente vive num mundo em que notícia para dar ibope tem que ser notícia ruim. Se disser que matou só um, já não dá notícia. Tem que ser que matou 10. Já viu que o fofoqueiro precisa aumentar? É porque tem até um desses fofoqueiros da televisão que ele dizia isso. Eu aumento, mas não invento, né? Eu aumento. O cara passa ali na rua, tem engavetamento. 10 carros bateram. Às vezes são 3, são 4. Mas se você quer 3 ou 4, não vai dar a mesma repercussão. Tem que ser 10. Ou seja, a gente se concentra naquilo que não é puro, naquilo que não é amável, naquilo que não é de boa fama. A gente dá mais valor a isso do que falar das bênçãos de Deus. Pense em tudo que apresenta alguma virtude ou louvor. Se tem virtude, pode edificar. Se é louvável, pode ser curtido. Pode ser recomendado. Às vezes acontece um crente dentro da igreja. Se desvia, aparece num ambiente de prostituição, lá bebendo, ouvindo músicas desgraçadas, e os crentes da igreja tudo curtindo. Curtindo. Como se dissesse, rapaz, você tá aí, como eu gostei, eu também tá, viu? E aí tá bom, né? Ninguém entende. O outro tá lá dizendo palavrão, ainda posta. O outro empreende no dia de culto do Senhor, abandona a igreja, vai pra praia, não sei pra onde, e posta, e todo mundo curtindo. E é igual uma igreja que a escola dominical estava fraquinha. Aí, uma igreja assim, beira de praia, né? Tipo essa. Tipo aqui. Aí, de repente, o pastor disse, irmãos, vamos orar. Os crentes de domingo aqui não vão para a igreja, tudo na praia, a igreja enfraquecendo, escola dominical, ninguém quer estudar. Botou o irmão para orar, e ele começou a orar e disse, oh Deus, tenha misericórdia daqueles irmãos que agora estão naquela praia, debaixo daquele sol gostoso, tomando aquela cervejinha geladinha. Que oração é essa, irmãos? Que tem interesse, que vê o pecado e fica curtindo. Então presta atenção, ouça isso aqui. Pensamentos incorretos nos levam a sentimentos incorretos. Já viu quando você começa a pensar uma coisa ruim? Os seus sentimentos começam a se arvorar dentro de você. Sua alma começa a dar salto. E aquilo vai te empanturrando como uma comida quando faz mal e você quer vomitar. Corta na hora. Não vai te edificar.
Não vai alimentar a tua alma. Pensamentos incorretos levam a sentimentos incorretos. A junção dessas duas coisas leva você a ações incorretas e reações incorretas. Suas ações, suas reações diante do que te acontece tem muito a ver com o que você pensa e sente. A respeito disso, John Piper diz uma coisa: semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Amém? Amém. Aquelas duas mulheres de Provérbios, é um processo, uma e outra. Então, o que é que eu quero? Eu quero mudar as coisas, mude o pensamento. Paulo está dizendo, cuidado com o que você pensa. Selecione os seus pensamentos. Como é que você quer ser contente? Só pensa em coisa ruim. Não tem contentamento quando a mente está poluída, contaminada, corrompida, com todo tipo de pensamento perverso. Então, você quer realmente o contentamento? Mude seu pensamento. O pensamento vai mudar a ação vai mudar o hábito vai mudar o caráter vai mudar a sua vida. É Deus fazendo isso pelo Espírito Santo. Quarto e último. Senão não termina. Quarto, priorize o aprendizado. Amém? Amém. Você quer ser contente? Priorize o aprendizado. De fato, por exemplo, como é que eu vou passar pelo dia mal se eu nunca entendo a providência? Olha lá o que o apóstolo Paulo. Qual foi a resposta dele quando Deus disse, olha Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne, porque esse espinho na carne é para o seu bem. Você iria se vangloriar. Aí ele disse, é mesmo, Senhor? Mas eu vou te dar a minha graça. Ah, Senhor, então a partir de agora eu vou me gloriar nas tribulações. Entendeu a providência? Amém. Agora, Senhor, eu já sei. Eu vou me gloriar na providência. Eu vou me gloriar nas tribulações. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Os irmãos de José chegam para José. José, nosso pai morreu. Mas antes de morrer, ele pediu para mim pedir um negócio para você. Não mate a gente, não destrua a gente pelo mal que a gente fez a você. Eu estou no lugar de Deus, é? Vocês não entenderam nada ainda. É fato, vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus o converteu em bem para manter muita gente em vida, como hoje se pode ver. Sabe o que é que José estava dizendo? Olhem para mim. Quem você acha que me mandou para cá? Foi Deus ou foi vocês? Foi Deus e foi vocês. Vocês mandaram eu para cá para eu morrer. E Deus mandou eu aqui para escapar vocês. Rapaz, isso é surreal. Como é que pode? Eu pego alguém, mando para um lugar para matar. E Deus pega aquela pessoa e usa para me dar vida. Isso é a graça. Isso é a providência. Aí você olha para o diabo. O diabo diz, se você tirar os filhos de Jó, se você tirar a comida de Jó, se você tirar a saúde de Jó, os camelos de Jó, as ovelhas de Jó, Jó vai blasfemar. Aí Deus tira tudo. Antes Deus diz, olha, ele é o melhor filho que eu tenho, viu? Se eu tivesse um Instagram, eu botava ele lá. Eu botava, porque sabe, Instagram você bota o melhor, né? A melhor foto, a melhor comida, a melhor viagem. Então Deus, se Deus tinha um filho, se Deus ia colocar o melhor filho, era Jó. Então, qual é o plano do diabo? Levar Jó ao pecado. Qual é o de Deus? Você só fica sabendo no final. Eu antes te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Em todos os casos você vai perceber, o diabo tem um plano.
Deus tem outro. Mas em todos os casos, que prevalece é o plano de Deus. E sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. O que Paulo está dizendo aqui é: nós precisamos aprender. 3 vezes, pastor, ele usa o termo aqui, aprender. Olha o verso 9. O que também aprenderam. O versículo 11. Digo isto não porque esteja necessidade, porque aprendi. E no verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo do contentamento. Aprendi. Paulo está dizendo que a vida cristã é um aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo. E precisamos aprender. Se a gente não aprender, a gente nunca vai ser contente. Veja, Paulo não está dizendo: eu me converti no dia tal, no ano tal, e naquele dia eu virei um cristão contente. Não, irmãos, a gente se converte, o temperamento está lá. Não é tudo automático, não. É um aprendizado, é uma caminhada, é um amadurecimento, é um despojar do velho homem, é um revestir do novo. Não é verdade? É isso que ele está dizendo. Então, no verso 9, ele diz: aprendam comigo. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido do Senhor. Esse é o discipulado. O que Paulo está colocando aqui é o princípio do discipulado para aquela igreja. Vocês estão tristes aí fora porque eu estou preso? Aprendam comigo. Eu estou contente aqui dentro. Vocês estão aí fora e estão tristes. Eu estou aqui dentro e estou contente. Vocês querem participar das minhas aflições? Vocês querem me ajudar? Então participe do meu contentamento. Olha, Deus. Ao mesmo tempo que Paulo encoraja os filipenses a aprenderem com o seu exemplo e ensino, ele também dá testemunho de como ele fez das experiências boas e adversas uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento e contentamento. Presta atenção. A palavra aprender aqui, que aparece 3 vezes, ela tem o sentido de experimentar. Não é um aprendizado meramente intelectual. Não é uma informação que você adquiriu no Congresso das Mulheres. É uma experiência. Você percebe por que é que Deus deixa a gente passar pelo sofrimento? Porque o sofrimento produz experiência. Paulo diz isso em Romanos 5. As tribulações produzem experiência. A paciência, o amadurecimento. Eu venho da roça. Se tinha uma coisa que meu pai era maestro, era amansar cavalo bravo, jumento bravo, boi bravo. Então ele pegava um boi e ele começava a amansar para botar na carroça. E aquele bicho, nos primeiros dias da carroça, ele era arisco. Quando meu pai tocava no lombo dele, ele pulava. Mas depois, com o tempo, pode bater. O couro fica grosso. Crente só fica com o couro grosso na tribulação. Fica com o couro grosso na tribulação. Na experiência. Aí, bate. Olha, nós da cidade grande, o pé é 24 horas no sapato. Chega na areia quente, não aguenta um minuto. Não aguenta andar em cima dos espinhos. Quando eu chego lá, meu irmão mora lá até hoje, ele não tem problema. O couro está grosso da sola do pé. Então o que acontece com a gente? A gente é muito sensível, muito mimado. Eu vou dar aqui uma declaração complicada. Mas eu estou certo que a geração de crentes atual está se tornando mais mimada do que as pessoas do mundo.
A gente troca de igreja por qualquer coisa. A gente fica com raiva por qualquer coisa. Se o lanche não tiver assim... Eu estava agora pregando numa igreja do sul do país, uma igreja rica. E o pastor disse, olha, eu estou com um problema. A gente começou todo domingo a servir um lanche aqui com todo tipo de salgado para os crentes. Na minha igreja eu vendo para poder construir. Lá eles serve, assim, pastor. Negócio do outro mundo. E ele sabe o que está acontecendo? Tem crente que chega no domingo e diz, o salgado está frio. E eu só quero se tiver Coca-Cola. Aquele salgado daquele domingo não tem não. Se não tiver, eu não quero não. Só quero se for aquele. Você está entendendo? Irmãos, é isso que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Nós estamos diante de situações de conforto e aprendemos mais a reclamar do que a agradecer. Não temos contentamento em nada. Aquele pastor me disse uma outra coisa. Sabe o que acontece, pastor? Eu comecei a trazer para cá, para a igreja, Leandro Lima, Joel Bick, Augustus Nicodemos. A última vez eu trouxe um pregador aqui, pastor. Tinha 50 pessoas numa igreja de 500 membros. E quando eu fui atrás dele, disse, não, eu já ouvi esse pregador, não quero mais não. Eu já sei. Ele disse, eu não sei mais o que eu trazer, o que eu fazer. Você sabe a igreja de Laodiceia? A gente é rico. A gente tem tudo. O Senhor disse, é miserável. Você não tem nada. Um cristão contente é alguém que confia na providência de Deus, sabendo que a vida do cristão não é o resultado da sucessão de circunstâncias, mas dos atos intencionais de Deus. Amém. A vida de um cristão não é o resultado da sucessão das circunstâncias que aconteceram ontem, hoje ou que acontecerá amanhã, mas dos atos providenciais, intencionais de Deus. E tudo o que ele faz com um propósito. Amém. Nós lemos aqui o exemplo do profeta Abacuque. E aqui eu concluo. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam multidão, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Quando você lê o capítulo 1, Abacuque está dizendo, Senhor, faça alguma coisa. Esse povo está corrompido. Glória a Deus. Aí quando você vê, o Senhor diz, não, fique tranquilo que eu já estou respondendo. Já mandei a resposta pelos correios, vai chegar. Como assim, Senhor? A Babilônia está vindo. A Babilônia, Senhor, peraí. Tem calma. O Senhor quer curar uma doença mandando um remédio mais forte do que a própria doença. O Senhor quer ajudar os santos que estão em pecado, mandando alguém que é mais pecador. Não, isso aí foge do teu método. Senhor é um Deus santo. O Senhor não pode contemplar essas coisas. Aí, quando chega no capítulo 2, o Senhor disse, olha, você está inchado, viu? O justo verá pela fé. Eu vou fazer do meu jeito, viu? Eu vou mandar a Babilônia. No capítulo 3 ele ora, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Na tua misericórdia. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Deus disse, tudo bem, mas a Babilônia vai vir. E aí ele se dobra diante do Senhor. Senhor, eu sei que quando a Babilônia vier, não vai ficar gado no curral. Não vai ficar fruto na videira. Quando a Babilônia vier, não vai ficar nada. Mas ainda que não fique nada, eu me alegrarei no Senhor. O que ele está dizendo?
Senhor, agora eu aprendi uma coisa. O meu contentamento não depende do Estado de Israel, nem se a Babilônia vem ou não, nem se isso vai acontecer ou não, se o Senhor vai ouvir a minha oração ou não. O meu contentamento está em Ti. Paulo aqui está preso e ele está dizendo, eu aprendi a estar contente, vocês mandaram uma cesta básica de coisas para mim, amém, muito obrigado, eu sou grato. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, se não tivesse também estaria bem, porque eu sei passar abundância, sei passar necessidade, eu sei ser elogiado, sei ser criticado, eu sei passar pelos momentos bons e pelo dia mau. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu posso passar pela tristeza e pela alegria. Em Cristo eu posso estar triste e superar isso. Em Cristo eu posso estar alegre sem que a minha alegria desemboque em pecado. Tem gente que não pode se alegrar, não. Já quer tomar um copo de vinho depois de 2 garrafas. Tem gente que não pode ter em abundância, porque vai sim, vai descer. Vai se orgulhar. Tem gente que não pode passar no Enem, porque vai se desviar. Tem gente que quando recebe um dom de Deus, já acha que agora é o melhor da igreja. Cuidado! Cuidado! Então, o fato é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tudo posso. Você já viu essa frase dos carros? Tudo posso naquele que me fortalece. A ideia é, porque eu tenho Cristo que me fortalece, eu não passo por nenhum momento difícil. Não, Paulo está dizendo o seguinte, porque eu tudo posso em Cristo, eu posso passar fome, eu posso passar sede, eu posso ser perseguido, eu posso. Glória a Deus. E qual é a minha reação disso tudo? Eu já aprendi a estar contente. E como assim? Em Cristo eu estou contente. Em Cristo eu estou contente. Mas saímos daqui, possamos reconhecer diante de Deus que nossa ausência de contentamento é falta de equilíbrio, é falta de oração, é falta de vigilância para com os nossos próprios pensamentos. A falta de contentamento porque a gente não tem aprendido o Senhor, não tem aprendido o Evangelho corretamente. Então, se você tiver equilíbrio, se você orar, se você pensar biblicamente, e se você aprender o Evangelho como o Evangelho é, o contentamento vai reinar no seu coração. Deus te abençoe. Até a noite. Deus nos dê graça nesse restante de dia.